Fala pessoal, mais um episódio aí na gravação. Vamos gravar agora o podcast da Red Agro, né? O Redcast, que é o seu podcast aí que te auxilia no dia a dia para comercialização agrícola. E hoje nós vamos trazer um tema aí que muitos têm a curiosidade de conhecer e saber como funciona, que é sobre a mesa agro dentro do mercado financeiro. E para falar sobre esse tema, né, para nos ajudar a trazer conhecimento, hoje aqui conosco o Anderson Dias, mais de 15 anos aí de mercado só em mesa, né, Anderson? Só aí executando boleta. Bom dia pessoal. Cara, um pouquinho mais, 18 anos já nesse mercado. Já é maior de idade. Já tá ganhando a maioridade, né? Bom demais. E aí o Anderson ele vai contar um pouco mais como funciona, como que é, né, o dia a dia ali de um broker, né? Ali que trabalha com a parte de derivativos aí de commodities. E aqui conosco também, nos ajudando aí, trazendo um pouco mais também de conhecimento do dia a dia aqui, o Leonardo, que é um dos consultores nossos aí da Red Agro, que também ajuda aí os produtores rurais a construir o planejamento de comercialização agrícola e também auxilia, né, a executar as operações de Red, né, via derivativo. Bom? Isso aí, bom demais estar aqui mais uma vez, falar de um tema legal pra caramba, que muita gente tem curiosidade, né? Com certeza aí vai ser bem legal aí, tá mais um dia aí a gente nessa discussão aí. Bom, o pessoal tem muita curiosidade, né? Será que existem essas pessoas mesmo, né? Onde eles vivem, onde eles moram, o que eles fazem, né? Então o Anderson passando aqui por Cuiabá, já sequestrei ele, falou, vamos lá gravar um episódio aí pra agregar e levar conhecimento para o pessoal, né, que deseja conhecer e tem essa curiosidade. Mas antes de a gente falar, né, conta para nós um pouco, Anderson, aí a sua história, né, a sua naturalidade, formação, sua relação com o agronegócio, né? Ah, legal. Pô, Rafael, é o seguinte, na verdade, eu sou mineiro, Juiz de Fora. Nunca imaginei em trabalhar com agro, na verdade, né? Tinha, assim, a família ali que tinha umas fazendinhas de gado de leite. Meu avô quebrou umas 2 vezes com gado de leite, que no Brasil é complicado. A gente tem um tema bom de abordar. Por que não tem um Reg do leite no Brasil, né? Então, todo mundo sabe, mas todo mundo tem uma vaquinha no quintal ali, mas nunca deu dinheiro. Mas eu fui estudar, fui fazer economia, fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora, na cidade mesmo. Mas sempre gostei de uma parte do mercado financeiro, né? E aí sempre a curiosidade, tema, aquelas pesquisas do que tinha o CNPq, fazia temas relacionados a isso. E numa dessa eu almejei um programa de estágio da Bolsa, antigamente a antiga BMF, né? Não tinha nem B3, era BMF ainda. Hoje você fala de B3, o pessoal tá em BMF ainda. Para quem é do agro é BMF sempre, né? Sempre. E aí, isso lá em 2005, cara. Então, entrei na Bolsa em 2005 para o programa de estágio. E aí, quando eu caí na Bolsa, eu fui para a área de produtos agrícolas. Montar a Bolsa tinha a parte de pesquisa, desenvolvimento de produtos agrícolas. E ali eu comecei a ter um contato mais próximo do mercado. Então, conheci mais gente e me apaixonei realmente no mercado. A partir daí, venci meu prazo de estágio. Algumas corretoras me convidaram para trabalhar. E naquele momento ali, eu escolhi uma corretora que eu fiquei 8 anos nela, né? Eu fiquei 8 anos numa corretora chamada Concor. E aí, depois de 8 anos na Concor, a XP ainda é um escritóriozinho de gente autônomo praticamente. Então, assim, começando a desbravar, chamando profissionais do mercado, eu fui convidado para poder montar uma mesa de commodity lá mesmo. Então, a ideia era trazer a expertise que eu tinha ganhado nesses últimos 8 anos, formado no agro, para montar uma mesa e tentar de alguma forma tornar a XP o que ela é hoje na parte de commodities agrícolas, né? Então eu estou lá desde 2013, já tenho 10 anos de casa, então ir desbravando esse mercado. Mas é isso, eu até conto a história que quando a primeira vez que eu vim para Mato Grosso aqui em 2007, 2008, cara, a gente parava aqui em Cuiabá, pegava uma caminhonete, desbravava até lá em Sinop, rodando a 63, então era um outro mundo, né? Hoje você anda nesse Mato Grosso aqui, você fala, pai, se eu tivesse ficado aqui, eu tinha ficado milionário. Bom demais. É interessante essa relação, né, do derivativo com a presença dentro do campo, né? O produtor hoje ainda não consegue enxergar, né, aproximar, né, essas negociações de derivativo de bolsa para dentro da gestão da sua propriedade rural, né? E tá totalmente correlacionado, né?
Cara, a gente brinca até no mercado que os produtores brasileiros, cara, ele dá aula na questão de produção. Eles são muito bons. A gente é um povo abençoado, tanto que a gente sabe trabalhar a terra, sabe trabalhar a produção. Tanto que a gente é o maior produtor hoje do mundo. A gente realmente é o celeiro mundial. Hoje a gente recebe lá a visita dos gringos. Cara, quando fala de Brasil, eles querem falar com a gente porque querem entender sobre a parte que a gente é bom. O expertise bom é o agro, né? Correto. Porém, o produtor ainda falha muito na questão da comercialização, né? Então, muitas vezes deixando esse spread na mão das trade, ou não sabendo fazer a fixação ali do preço adiantado, então deixa muito na boca da safra, negociar, e acontece o que aconteceu esse ano. Foi um caso bem específico que dá um exemplo para todos os produtores a aprender a usar mais a parte de derivativos e operacionalizar direto ali na mesa, né, de operação, né? Bom, primeira pergunta aí, né? Vamos assar o homem hoje. Bom, primeira pergunta, né? Como você tem aí já 18 anos nesse mercado de mesa agro, né? Conte para nós, né? Qual que é a função de uma mesa de commodities? Eu falo mesa agro, né? Mas qual que é a função de uma mesa de commodities, tanto dentro de uma corretora quanto dentro de uma trade, né? Qual que é a função ali dessa mesa agro, principalmente voltado para o financeiro? Porque tem a parte física também, né? Mas aqui a gente está falando da parte financeira que faz as negociações dos derivativos para formar o hedge, né? Legal. Então, para especificar, assim, a gente fala mesmo de commodity porque a gente quer que trate o nosso produto realmente como uma commodity. Então, a mesma linguagem que eu uso aqui no Brasil, eu vou falar com o japonês, com o chinês, e é commodity. Então, a ideia é essa. Então, a gente chama commodities agrícola, né? Que é relacionado com... Tem as metálicas, do petróleo, então tudo são commodities, né? Então, mas lá nossa mesa, ela acaba negociando todo esse pool. Claro que o Brasil, para o nosso carro-chefe, é o nosso agrícola, principalmente no caso do mercado de milho, soja, boi gordo, café, açúcar, que são com algodão, que são nossos commodities de carro-chefe aqui no Brasil, suco de laranja. Então, são esses que são os principais produtos hoje que a gente está aí na pauta de fixação, que é onde tem uma listagem boa de bolsa, tanto no local quanto na bolsa lá fora, seja Nova York, seja Chicago, né? Então, agora, qual que é a função da bolsa, da mesa agro, então? Vamos lá. A nossa função nada mais cara, é de gerar realmente as operações, de alguma forma atender a demanda do final, que seria o produtor, ou a indústria, ou uma trade que está fazendo a fixação, e de alguma forma gerar liquidez para as operações acontecerem. Não adianta eu ficar lá passivo esperando, às vezes, o cara me dá uma ordem para preciso vender tantas contratos, tantas toneladas, tal preço. Se eu ficar esperando o mercado bater lá, eu ficaria passivo e muitas vezes a operação não acontece. Mas se eu tentar impulsionar o mercado, que a gente chama de um balcão ativo. O que é um balcão ativo? É onde você tem brokers que comunicam com vários clientes mostrando a liquidez. Então, se você tem uma operação, uma compra de uma put, vamos supor, e muitas vezes você tem o delta que trabalha no mercado. Isso depois a gente pode explicar como funcionam as operações. Mas enfim, se você ficar esperando o mercado chegar no seu preço, muitas vezes a operação não vai sair. Ou vai ser por sorte às vezes. Só se você começar a mostrar no balcão a liquidez e de alguma forma tentar formar um leilão ali, trazendo mais players para a cotação, você acaba tendo um player ali no final que ele aceita pagar um pouco mais e aceitar a gerar liquidez para aquele contrato. Então, a ideia da mesa de commodity ela não ser passiva, ela ser ativa e de alguma forma gerar a conclusão da operação, que é o que o final quer, o que o cliente quer que aconteça, né? E de alguma forma aí vai acabar funcionando para as duas pontas, né? Então você une os caras aí, digamos assim, une o produtor com a contraparte ali no caso. Exatamente. A figura do produtor, a gente olha muito o produtor como operações do hedge, né? Realmente assegurando de preço. Sim. Só que, para gerar essa operação, a gente precisa de um outro player do mercado, que são quem está disposto a tomar o risco na contraparte. São os especuladores mesmo, sabe? Um gringo. Aí vai desde tudo, desde a pessoa física, ao gringo, a um cara de fundo, uma asset, ou um cara que está olhando ali, de repente, um risco de inflação, o cara está fazendo o hedge do outro contraparte, do outro lado. Então, assim, tem vários players no mercado. E a ideia nossa ali é sempre juntar. A nossa mesa ela é bem completa. Então, você tem desde a pessoa física, que ela é bem ativa nesse mercado. Hoje, o brasileiro, ele gosta de operar a commodities agrícola, porque ele está no sangue dele. Ele vê ali, o mercado é plausível, é palpável. Ele sabe que aquilo ali não vai ter uma pessoa que, de repente, vai assinar um balanço errado lá e o preço vai despencar a zero, entendeu? Então, a gente
não tem esse problema, é oferta e demanda, e o brasileiro consegue visualizar isso aí. Então ele vê o clima, ele vê a produção na região, ele vê ali uma exportação mais pujante, entendeu? Então você consegue ter uma certa visibilidade no mercado. Então eles gostam de operar commodities como diversificação de carteira. Então essa pessoa é importante, porque ele vai gerar liquidez do outro lado. Também, nesse mesmo cargo, tem ali a figura do próprio hedge contrário. Então, se o produtor está na conta ali procurando fixação na venda, porque o risco dele é o mercado cair, né, no caso ali, que ele já automaticamente ele nasce no mercado já comprado, né, porque ele tem o produto, Sim, né, então ele sim, precisa sim. se proteger de alguma forma da queda. Do outro lado, tem o granjeiro, tem a indústria de alimento, que precisa de alguma forma se fixar o preço para ele não subir e assim afetar as margens dele, entendeu? Correto. Esses caras são bem ativos no mercado. O produtor que ainda falta muito a participação no mercado, entendeu? Bem passivo. Muitas vezes a trade toma o lugar do produtor, ou a cooperativa ali toma a posição do produtor. Mas o produtor hoje ele é bem acessível a esse mercado, então ele precisa ficar mais ativo nesse mercado. Mas enfim, então é importante juntar todo esse elo, todos esses participantes, e assim você cria um mercado, entendeu? É importante até falar que aqui no Brasil a gente tem muito mesa balcão, né? O que é mesa... Só o pessoal que nos ouve, às vezes, balcão. Que balcão? Será que é o pessoal, tipo... Essa mesa? Um balcão aqui. Não, o a gente tem pessoal que tomar ficou- cuidado, né? Tomar cuidado, porque realmente o produtor, quando fala balcão para ele vai entender muito daquele preço, praticamente é o preço mínimo que uma cooperativa coloca ali. Soja Eu consigo balcão, comprar naquele preço do balcão ali. Correto. Só que a gente chama de balcão é o contrário, é um mercado que rola paralela ao mercado de tela mesmo, entendeu? Correto. Muitas vezes o cara tá olhando uma posição e só que ele não está atento à tela. Então, se você não ficar de alguma forma mostrando, chamando atenção, falou, ó, tem essa oportunidade, vamos tentar montar uma operação contrária, ó, dá para tentar fazer isso. E aí, para ele atrair essa liquidez no mercado, muitas vezes o mercado passa e você não consegue efetivar a operação. Acontece muito disso. Boa. Não, tem que deixar aí o pessoal registrado aí, a parte de balcão e a parte de tela aí, que o pessoal possa compreender. Mas... vamos lá, ficou acho que bem claro aí essa atuação do broker ali, né? Dentro da mesa de commodities, né? E me diz uma coisa, o pessoal acha que vocês ficam fazendo análise o dia inteiro lá, fazendo análise. E pelo que eu observei, vocês têm que mais boletar do que fazer análise. A primeira coisa que tem que ter em mente é que a gente não toma posição. Um broker não tem posição. Correto. Então, a figura dele ali é importante para gerar realmente a liquidez. Então, assim, pensa que, de um lado, eu tenho o produtor que está tentando fixar a venda, só que do outro lado eu tenho um cara que está comprado, que está interessado em o mercado suba. Então, eu não tenho posição, eu não tenho nem análise relacionada a esse mercado. O meu interesse realmente é fazer que os dois casem a operação e gerem negócio. Se achem, né? Exatamente, se achem, se encontrem e aí gera uma boleta que a gente chama. Então, é muito importante essa figura do broker ali para ir. Então, assim, a gente não toma posição. Isso é importante destacar, que um broker, a própria XP lá, ela proíbe qualquer posição da mesa. É por regra, né? Nós profissionais registrados em bolsa, a gente Exatamente. não Então, pode. assim, a minha conta, meu CPF tá lá na CVM, meus pais, meus irmãos, minha esposa, até minha filha, quando ela tiver o CPF em 2 anos, vai ter que colocar o CPF dela também, entendeu? Bacana. E aqui é o nosso papel, né, Léo? Quando o produtor ele quer formar uma posição também, né, via mesa, ele nos aciona. E aí, ó, pessoal, segue o Anderson lá no Instagram lá, que quando a gente fala, ó, estamos fazendo delta, trabalhando boleta, é com ele que a gente tá brigando ali pra fazer as melhorias de operação. Tem que ser mais ativo nesse negócio de Instagram, cara. Mas mas o pauta tempo, cara. Minha preocupação é sempre ele fechar operações. Não então... tem tempo, né? Até a gente fala, né? Não tem horário de almoço, não tem. Abriu o mercado, o game começou e só vai até Isso fechar. É legal destacar. Muita gente fala, sua vida é boa, né? Porque você trabalha ali durante o mercado, fechou o mercado, você vai embora. Porém, não sabe que a gente não almoça, a gente almoça na mesa, né? Porque muitas vezes você tem um mercado aqui local, ele abre 9 horas, fecha às 18 horas, contando com o after. Né? Mas o mercado lá fora, o Chicago principalmente, é o mercado que a gente mais atua. E hoje ele está abrindo, tem dia que ele abre 9h30, então agora o horário atual é 10h30 da manhã. Então se abre 10h30 vai até as 3h20. Então praticamente é um horário que a gente está... Isso falando de horário de Brasília, né? Vamos destacar, né? E aí o pessoal deixa para publicar os relatórios meio-dia, né? Só para sacanear. Ninguém vai almoçar. Esses caras vão ter que ficar tudo na mesa lá acompanhando Não, tem dia de West que o relatório
relatório sai meio-dia horário daqui, né? Então Sim. não tem esquece. como, né? Tem que ficar com a marmita lá na mesa. E pra gente que tá na ponta atendendo o produtor aí, às vezes é o momento que eles têm para responder também, né? Porque eles estão o período todo da parte da manhã ocupado, aí chega pro almoço, meio-dia já responde ali. Então, às vezes, gera coisa, né? Gera alguma situação ali no almoço mesmo, né? Então, não tem hora, né? A rotina do produtor é essa. Geralmente, cedo, ele vai para alguma atividade de campo, olhar lá o gado, olhar só a safra, a lavoura. Aí, meio-dia, a gente sabe que ele vem para a sede para almoçar. E dá sinal no celular dele. Aí, meio-dia, nós temos que... surgiu oportunidade... Fazer Hoje um seguro até de alto, mandamos, né? Já tá até lá. Já até mandamos. Né? Meio-dia pra gente é o momento ali de oportunidade para provocar, né? Fazer o que você falou, provocar ali o produtor rural, chamar ali pra operação ali, fazer o head. Bom, e qual que é essa importância, né? A importância de ter acesso, né, a uma mesa de commodities, porque aqui a gente está falando, né, voltado para comercialização, para buscar ter uma comercialização mais segura, previsível, né, e aproveitar as oportunidades de mercado. Então, quais os benefícios de ter acesso a uma mesa de commodities que oferece esse atendimento, né, essas estruturas de derivativos para a proteção de preço? Ah, legal. Até queria voltar um pouco atrás e contar um pouco a história ali de como é que começou as mesas de commodity, né? Legal. Porque o agro no Brasil nunca foi uma figura tão bonita como atualmente está sendo, né? Então, antigamente, pouca gente dava valor, era realmente, cara, tinha que vir pro interior aqui, e a gente desbravava mesmo. Eu te falando, em 2005, a gente estava partindo pro Mato Grosso, e naquela época lá, o pessoal até ria da nossa cara. Pô, a ponte aérea do mercado financeiro era Rio-São Paulo, né? Até hoje ainda, muita ponte aérea, o cara vai do Rio para São Paulo e é ali que rola a negociação de mercado financeiro. E a gente é visto como, o patinho feio. Pô, a minha ponte aérea é São Paulo, Cuiabá, São Paulo, Campo Grande, São Paulo, Goiânia. Sim. Então é essa que é a minha ponte aérea. Você vai falar, não dá para fazer bate-volta, em um dia e voltar no outro. A gente aproveita e roda a mesa de campo, né? E agora não, o agro hoje ele ganhou uma figura no mercado financeiro como um todo de ilustre, né? Então assim, hoje tem muitas empresas do setor, cresceram muito, o setor hoje está com 30% do PIB, né? Então você tem uma parcela bem importante na economia do país já, então você tem hoje uma outra visibilidade. Então o mercado financeiro todo dia procura ativos ligados ao agro. Então a gente tem desde a criação ali, começaram ali com os CRA, agora os FIAGRO, então tem muita gente hoje já tentando de alguma forma participar dessa pujante que está, ter acesso a esse crescimento que o agro gera de riqueza hoje. Então, muitos investidores toda hora estão procurando informação sobre o que tem de interessante. Quando você fala, vai lançar um CRA, o pessoal analisa a empresa, tem uma visibilidade, então é algo que atrai já hoje o investidor, né? E aí, com isso, a pergunta foi... Referente ao benefício de ter acesso à mesa agro para comercialização. Então, a partir daí, sim, esse crescimento, tanto de bater murro em ponta de faca lá, tentando desbravar, nunca foi fácil a vida de broker mesmo, porque você tem que realmente deslocar. Esse cabelo até cai. Conversar. Uma área que ela é totalmente educacional, né? Hoje, correto, até hoje, né? A gente tem que... Continua. Não adianta, é um cara que trabalha do meu lado lá, que trabalha numa mesa de DI, que é de juros, então o cara é muito fácil para ele. Ele pega, praticamente ele abre a caixinha e fala com um trader do outro lado, o cara já sabe fazer as contas de DI, tudo na hora ali, já dá a ordem para ele. Muito mais tranquilo, digamos assim. O nosso não. Quando você fala com o produtor, você tem que ensinar para ele muitas vezes o que é o hedge, por que é o risco da operação, o que ele está de alguma forma participante, e muitas vezes o cara entra na operação achando que não, eu quero entrar e ganhar. Quando ele perde dinheiro às vezes num prêmio de opção, ele fica triste, ele fica bravo, às vezes eu perder dinheiro. Só que às vezes ele não entende a figura do hedge, da importância dele estar perdendo dinheiro ali, porque do outro lado a operação dele é o contrário. Então ele vai ganhar muito na posição física, porque a ideia da bolsa é ela liquidar no preço do físico. Correto. Então muitas vezes o produtor ele tem que pensar que perder dinheiro na bolsa é uma ótima oportunidade para ele contra a operação física dele. Sim. Porque nunca a gente recomenda fazer 100% da operação, mas sim travar ali para mesmo o custo de produção, né? Então você ter acesso a uma mesa que realmente está ali no mercado inserida, sabe a informação e sabe realmente gerar negócio para você, você tem uma certa melhora no preço, melhora nas condições, então melhora de certa forma, melhora no custo total ali da operação para ele, entendeu?
Não, Bom, legal. E a ideia do podcast, inclusive, é essa, né? É a gente trazer essa educação na linha Conteúdo do educativo, levar conhecimento, né? Agregar, Exatamente. porque e de forma prática, né? Porque hoje a gente vê muito curso, né? O pessoal aplica a parte conceitual muito bem, só que na prática ele é bem distinto, né? Tem um exemplo legal. Tem um cliente nosso, é produtor de café, e ele usa o termo porque faz muito tempo que ele já usa esse tipo de operação. E todo ano ele fala, vamos jogar uma Tuxo no brejo? Aí, pô, ele fala jogar Tuxo porque ele sabe que ele tem que comprar uma put, que é o custo de produção dele, e ele gasta um valor ali de uma Tuxo. Mas a Tuxo na época, lá, acho que era a o carro referência que ele gostava, era a Tuxo. E até hoje ele fala, vamos jogar Tuxo no brejo, porque a ideia dele é jogar realmente o prêmio fora e comprar uma put ali, mas... Tá tudo bem. Tudo bem, vai dormir tranquilo, ele vai focar no que ele é bom ali na produção e, pior das hipóteses, ele vai ganhar 2 Tuxo depois, ele vai trazer tirada do brejo. Então é essa. E ele fala comigo, eu quero perder a Tuxo. Não, então, essa é a ideia que o produtor, às vezes, ele tem que ter na cabeça, né? Então, E até bacana esse ponto de vista, porque até eu tava pensando, né? Esse dia até fiz uma gravação, eu falei o seguinte, anualmente no planejamento da safra do produtor, ele compra fungicida, herbicida, inseticida. Ele não quer saber se vai vir pressão de praga ou não. Mesmo assim, ele compra, ele adquire, ele investe, né? Faz um investimento, porque é preventivo. E agora, para a parte de comercialização, né? O quanto que ele investe nisso, né? Não, aqui a gente não entra só na parte de derivativo, mas outras soluções também que pode ser utilizado na comercialização, né? Rafa, mas está mudando isso, cara. A gente percebe, a gente está bastante tempo no mercado, a gente tem até uma alegria quando a gente percebe que, às vezes, não o produtor matricial ali, o cara que começou, mas o filho dele está procurando a gente para poder entender um pouco mais desses mecanismos, sabe? Porque realmente a margem hoje de resultado não é a margem que o pessoal tinha há muito tempo atrás. Hoje o mercado está muito apertado, então você tem uma concorrência muito grande com outras origens. Então, se o cara realmente ele tem que ser mais eficiente. Se ele tem já na planilha dele ali, ele sabe qual é o custo de produção dele, sabe quanto ele vai pagando herbicida, sabe quando ele comprar ali no fertilizante, sabe qual é o custo da hora da máquina dele, entendeu? O que ele não sabe hoje em dia é o frete, mas enfim, o custo hoje está complicado. A gente vai chegar nisso aí um dia. Será que vamos ter um derivativo de frete um dia? Mas, pô, ele tem ali 90% às vezes do custo dele já dado na operação. O que ele tem que fazer nesse momento é realmente olhar as oportunidades. É muito comum a gente chegar, vai visitar um produtor norte-americano, que são um mercado bem histórico, os caras já usam bastante o mercado lá. Às vezes você vai visitar o cara lá pós-colheita, lá em novembro, começando a cair a neve, você vai lá, vai na casa do cara, peraí que ele tá lá negociando na bolsa. Aí fala, pô, já vendeu a safra dele, geralmente o americano, ele vende a safra antecipada lá, então ele não... Então você vai visitar lá, o cara tá vendo, mas o que você tá fazendo? Não, é que agora eu tô começando a fazer os custos, já sei os custos da compra da semente, já sei o que tá fazendo, então eu tô vendo as oportunidades da entre-safra de preço. Então, o entre-safra deles lá, o preço tende a subir um pouco e ele oportuniza começando a fazer umas fixações, entendeu? E a ideia daqui é fazer algo parecido, sabe? Então, assim, nunca fazer 100%, mas você tem um longo período ali de entre-safra que você já consegue ver as oportunidades. E aí, todo momento que a gente vê, de repente, o prêmio explode, dá uma oportunidade de venda, você tem o... às vezes você não tem a mercadoria para entregar para trade, vender esse para trade, ou a trade aqui ela não quer te repassar esse prêmio, só que a bolsa ela sobe junto. Então, assim, às vezes a trade não está te pagando, você beleza, não vou vender para ti não, vou lá trabalhar na bolsa, então fixa a bolsa e dorme tranquilo. Lá no dia que o mercado voltar no patamar, você vai ganhar o resultado da bolsa e vai fechar o físico com a trade, entendeu? Então, é isso que o produtor aqui precisa ter em mente, sabe? De saber. Você sabe o seu custo. Hoje em dia é fácil planejar, tem muito mecanismo, você consegue adiantar muito essas compras. Então, oportunidade. Quando você comprou, automaticamente você tem que tentar fechar no mínimo ali o resto do custo de produção, entendeu? Para não dormir tranquilo. E aí não ter surpresas no caminho. Bom. Aí você tá dando uma aula, né? Bom demais. Ô Anderson, tem uma coisa, tem algo que o pessoal sempre implica em liquidez, né? Porque assim, futuro, quando a gente negocia futuro em tela, é uma coisa, né? É algo diferente, né? Só que quando nós vamos pro balcão para negociar a call, put, que são os derivativos de balcão, o NDF, que seja, o pessoal sempre fala, poxa, não tem liquidez, tenho dificuldade de liquidez. Não tem liquidez ou o pessoal ainda não está sabendo negociar esses instrumentos, né? Porque eu vejo que
A gente tem mercados maduros, você pega o mercado de Chicago, ninguém pode reclamar de liquidez no mercado de Chicago, e hoje a gente tem até para alguém que não quer abrir a conta lá fora, mandar dinheiro para fora, a gente tem os contratos espelho, que é os contratos negociados aqui no mercado de B3 também, que igual a soja, a liquidez dele é absurda, não tem problema nenhum em questão de liquidez, ninguém pode reclamar sobre isso. Temos mercados que estão amadurecendo bem, que é o mercado de milho aqui no mercado local. Então, você tem uma liquidez hoje para o cara que negociar ali 20, 10 mil toneladas de uma vez. Consegue bastante liquidez no mercado, tem balcão para isso. No caso de opção é até mais fácil, porque a opção você nunca negocia 100% do delta na operação. Sempre é um percentual. E às vezes você vai fechar uma operação que é 20% do delta. Então, você vai negociar 1000 contratos, você vai fazer só 200 lotes de futuro, entendeu? Então, é fácil jogar isso no mercado e é fácil entregar essa operação, entendeu? E tem um mercado de boi gordo, que é um mercado agora que está atraindo muita gente, né? Acho que a comercialização de boi gordo, ela está mudando um pouco, está vindo para perto do que é as outras commodities agrícolas, a indústria ela não está tomando tanto contrato adiantado e o produtor ele está tendo obrigado, o pecuarista tendo obrigado a interessar mais para as operações de hedge mesmo. Então é super importante que ele faça operações de boi gordo, hedge de boi gordo por causa disso aí. Então, mas é um mercado que também ele tem uma certa liquidez no contratos de vencimento de safra entre safra, entendeu? Correto. E no meio disso, você fala, às vezes não tem uma liquidez, não sei o quê, mas sim, tem quer fechar um vencimento para setembro, só que tem uma figura de uma pessoa nesse mercado que são uma pessoa que trabalha com os spreads, né? Que eles ficam arbitrando essas diferenças de preço. Isso. Essa figura está cada vez mais ativa no mercado. Sim. O pessoal que realmente ele está buscando ali, estreitar a diferença. Abriu muito spread, opa, vou fazer pontos ao contrário. Fechou, vou fazer. Então, geram liquidez, sabe? Mas é claro que isso é importante. Você está numa casa que tenha essa figura trabalhando junto dinâmica, ali. Né? E principalmente com profissionais que sabem falar do mercado, né? Então, assim, não adianta o cara querer abraçar o mundo. O cara fala de ação e quer falar de commodity também, que não vai entregar um produto bom, entendeu? Então, é legal do produtor procurar casas focadas realmente no agro ali, que tenham expertise. Então, uma mesa que seja focada, no caso da XP, no caso da Rede Agro, do pessoal dos escritórios que estão focados no agronegócio, né? Bom demais. É porque assim, eu ia até inclusive entrar nessa parte de Rede, eu até comento com o pessoal, olha, o pessoal que é lá de São Paulo, né, fala de Rede, você fazer Rede lá é uma coisa. Vem aqui pro Mato Grosso, vamos ali pros interior, ali pra cidade que entra a questão do frete, que é algo que a gente não consegue precificar. Nossa, as estratégias que você tem que desenhar, a comercialização é totalmente diferente, né? Muda muito a dinâmica de mercado. Mas é importante isso que você comentou, né? De saber trabalhar o derivativo para você gerar a liquidez ali para sua demanda, né? Inclusive, eu já passei por situações assim de cliente querer fazer negociações em um vencimento, né? A gente olhava em tela, não tinha liquidez, mas quando a gente foi pro balcão, chamamos a boleta ali para execução, a gente conseguiu gerar, né, a liquidez. Isso foi surpreso, né? O cliente ficou surpreso. Pô, mas como vocês conseguem, né? Daí vai explicar, tem um mercado paralelo, é um mercado balcão, que se a gente conseguir trabalhar ali, a gente consegue executar essas operações, né? Isso de novo te falar, é importante ter uma mesa com uma identificação grande de cliente. Hoje, na figura do mercado, tem alguns fundos, aqueles tesourarias que eles trabalham em operações de vol. São traders de vol, entendeu? Eles não querem saber o produto que estão fazendo, eles querem ver a oportunidade da volatilidade. O que é volatilidade? Ele começa a operar via opções. Então, eles te dão preço para todos os vértices que você precisar. Claro, ele te abre o spread, compra e venda, e você tenta de alguma forma estreitar. É o trabalho do broker, no caso no final, entendeu? Mas hoje eles têm interesse. Então, assim, a gente tem casas aqui no Brasil que estão bem avançadas, né? Da ideia, alguns fundos aqui que dão preço no momento, e principalmente a parte dos gringos, cara. Então, assim, o investidor lá fora, o operador de vol, ele tem uma figura muito importante. Ele tá ali para realmente ganhar dinheiro. Ele trabalha ali ajustando as suas gregas e tal. Depois a gente pode entrar no detalhe, mas é legal saber esse ponto, né? Que é assim, a gente pega ali, às vezes um indiano, cara, é matemático puro. Ele não quer saber o que tá negociando. Se é milho, se é pedra, ou o que foi, entendeu? Mas ele tá olhando ali o histórico, caindo, ele ajusta, exatamente. Ele puxa o histórico, ele joga na planilha dele e fala, opa, essa vol nesse preço aqui eu compro, nesse preço eu vendo. Então ele te dá um preço de mercado. Então, você tem uma liquidez já num intervalo de preço ali. E a partir daí vocês começam o papel do broker fala, pago tanto, vendo a tanto, e começa a estreitar a operação até fechar a operação. Tá. Então, dentro dessa estrutura de mercado, né, a gente tem a figura, o broker, né, que entra o que você faz hoje, né, que é juntar ali os interesses, né, tanto do produtor, tem a outra contraparte.
E qual que é o papel ali da figura do market maker, né? Dentro desse processo de geração de liquidez ali do mercado? O market maker em si, na verdade, é um programa da própria bolsa. Ela incentiva um player a ele gerar liquidez no mercado. Então, o que é o incentivo dele? Ele não paga emolumento, ele tem os descontos ali de corretagem. Então, realmente é um player incentivado a gerar preço no mercado, entendeu? Então, ele tem uma apregoação obrigatória, no caso que ele está listado no programa de market maker, de te dar preço, entendeu? Correto. Só que hoje, praticamente, em mercados mais líquidos, não existe essa figura. Certo. Porque ele já é atrativo para outros players. Então, eles chamam de market maker porque, como eu te falando, se eu chamo uma boleta lá no Bloomberg para um indiano, o cara, ele me dá preço na hora. Então, para ele, ele não tem nenhum programa de market maker. Ele já te dá preço porque é atrativo para ele operacionalizar fazer esse mercado, entendeu? Mas o mercado, dessa vez, que não tem uma liquidez, igual um mercado de um contrato de soja base Santos, está começando agora. Esse ainda precisa da figura da incentivada ali, a bolsa incentivar, o cara te dá preço para tentar de alguma forma atrair mais player nesse mercado, entendeu? Então essa é a figura do market maker. A ideia que a gente tem de market maker é muito assim, o cara que te dá preço de compra e venda a qualquer momento. Então é isso, entendeu? Mas não necessariamente é o market maker mesmo. Transformar o broker em market maker. Na verdade, nem o broker não te dá preço. Ele pega o preço no mercado. Exato. Mas é um player que ele está ali buscando operacionalizar a vol do mercado e ele te dá preço nisso ali. Porque para ele é interessante. Ele está aceitando tomar esse risco para gerar liquidez no mercado, entendeu? Porque ele está vendo oportunidades. É isso. Certo. Então, aqui no Brasil, todas as corretoras e bancos geralmente recorrem ao mercado ali, que geralmente são quase os mesmos, vamos se dizer, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque assim, igual eu te falando, tem casos igual a gente está, eu há 10 anos, já 18 anos, então a gente montou uma mesa já consolidada, a gente tem muitos play. Então, acho que todo momento o meu trabalho não é nem tentar atrair muito mais produtor, mas gerar liquidez do outro lado. Então, eu estou conversando com os gringos, trazendo fundos diferentes, mais gente para poder participar desse mercado e gerar sempre ali, não ter problema de liquidez. Então, meu trabalho é muito acima disso. Então, a gente é uma casa consolidada que com certeza eu vou te dar preço a qualquer momento no que você precisar ali, entendeu? Só que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o cara vai entrar numa casa que ele não tem acesso a esses players, entendeu? Sim. E aí os spreads ficam um pouco desfocados. Tentam sempre buscar, de alguma forma, um player ali que está mais tradicional. O cara, às vezes, não vai te dar o melhor preço que ele tem na hora ali, porque não tem ninguém do outro lado apertando ele. Se eu ligo para um player A e mostro para ele um preço, ele me devolve um preço ruim, eu vou ligar para o B que vai apertar um preço melhor que o A, entendeu? E de qualquer forma eu vou estreitando a operação até chegar num preço mais próximo do justo possível. Então isso está correlacionado muito do relacionamento que a casa tem já com os players do mercado, né? O trabalho que ela desenvolve, que já desenvolveu no longo dos tempos, né? Exatamente, com certeza. E falando a gente sempre fala que tem muito gringo ali, né? O produtor rural, ele fica assim, mas será que tem mesmo? Você falou agora de indiano, tudo mais, o pessoal vai falar, nossa. Não, e é legal o pessoal até entender, né? Você comentou deles ficam operando o vol, né? Que eles falam, operar a volatilidade, né? Que eles não é que eles estão indo contra o produtor rural, eles não estão achando que vai pro contrário deles, é justamente por, né, montar a operação ali, de alguma forma se beneficiar, mas se der errado pro lado dele, ele já ajusta, né? Na verdade... Então ele é mais ativo ali, não é os fins de hedge, né? Exato. Então é importante o pessoal estar ciente disso, porque às vezes eles falam, mas por que tem alguém pensando o contrário de mim? Será que vai subir? Será que vai cair? Não, é assim, vou até contar um segredo, cara, porque na verdade, quando um cara desse está operando o vol, ele fecha uma operação contra o produtor, ele quer mais que o produtor ganhe. Porque automaticamente ele joga o risco dele para uma operação de futuros. Então ele fica na posição que o produtor está. Ele vende, se ele te vender uma put, ele vem no mercado automaticamente e vende futuro também. Então, assim, para ele já ganhou o prêmio. E se o mercado cair, ele ganha dos dois lados. Então, para ele, se a boleta vira 100%, que a gente fala 100% delta, para ele é um ótimo negócio, porque ele ganha dinheiro e o produtor ganha dinheiro. Então, às vezes, é bom ter esse ponto. Então, não preocupa não, que às vezes o cara está apostando contra ele. É igual o famoso mineiro, né? Por que não tem mercado em Minas Gerais, né? Porque o cara chegou para negociar e falou, e o cara falou, eu quero comprar, mas se você quer comprar, o negócio é bom, então não vou vender não, né? É isso aí. É mais ou menos isso daí. É bem esse mesmo. Bom, e hoje que a gente falou de mesa de commodities, né? Que tem petróleo, tudo farelo, soja, milho. Hoje, no seu dia a dia, quais são as commodities que você mais, vamos dizer, faz brocagem ali? Entendi.
Hoje não tem como fugir no Brasil, né? Que acaba sendo soja e milho, que é o principal ativo hoje de produção, acho, no Brasil, né? É claro, aí depois vem o boi gordo, o mercado de café também é um mercado bem consolidado, acho que já tem muita gente play que usa, você acha uma menor produção menor, mais concentrada, o pessoal já usa bastante a bolsa. E depois iria para o mercado de açúcar, etanol, está começando a crescer, e focado em agrícola mesmo. Correto. E os fundos, no caso de fundo, o fundo olha muito petróleo, olha muito hedge de energia, né? Então é oportunidade de minério, o que for. Então a gente acaba fazendo um pouco disso. Você pode revelar aí volume negociado num ano assim de derivativos de soja, milho e boi gordo? Você tem essa informação? Cara, do que acontece? hoje no milho a gente está rodando, cara, 2 safras já no Brasil. A gente está falando aí de um pouco mais de 180 mil toneladas, uma coisa assim, 30 milhões de toneladas, né? Então, negociando, acho que no milho no ano total, né? Então, você fala roda a gente 2 safras, e a soja até roda um pouco mais, né? A soja tem uma liquidez absurda, entrada e saída do mercado, né? Isso falando um pouco de mercado. A soja na Bolsa Americana roda 6 safras, né? Então, é um negócio que a gente tem que crescer muito aqui ainda no Brasil. Tem muito a evoluir, né? Mas é assim... O mercado aqui local ele é muito pequeno comparado ao mercado americano ainda, entendeu? Certo. Só que hoje, no caso da soja, o Brasil praticamente forma preço para tudo, né? Então você tem uma maior produção, você tem uma maior exportação, então assim, aqui já está com o esmagamento crescendo aqui no Brasil, então assim, tinha tudo para ter uma formação de preço já no mercado local. E muitas vezes a gente acaba aceitando fechar o preço em Chicago e tomando o risco do prêmio, né? Correto. Então o produtor fica muito à mercê desse mercado, entendeu? E ainda tem pior ainda, que ela é negociada em dólar. E muitas vezes a gente está acostumado a negociar os insumos aqui em reais. Então você toma o risco ainda da variação cambial na operação, entendeu? Cruzar a moeda. Bom, isso aqui é um pouco do que acontece, né, Anderson? Se a gente for falar de delta, grega, esses trem... Tem que ser outro episódio. 2 dias de curso. Aí é 3 dias de podcast. Mas é legal de falar que hoje já tem bastante curso já relacionado a isso. Por mais que às vezes você fala, eu não vou negociar as gregas. Certo. Mas é bom ter um interesse ali, você saber pelo menos o que é o delta, o que é um gama, para poder... De alguma forma, na negociação, você fala onde foi fixado o delta. Aí você fala, foi fixado a tal preço. Beleza. Então, seu delta é 20%, foi fixado a 66. Se o mercado oscilar R$1 para baixo, vai oscilar 20 centavos no preço da minha opção. Então, você sabendo disso, pelo menos você não deixa ninguém te passar a perna, digamos assim, entendeu? Correto. Isso é importante para o produtor. Por isso que é importante para o produtor também conhecer esse lado. Isso aí é como a gente falou, né, no começo, é muito educacional, né? É no dia a dia, educando, né, levando esse conhecimento. Até eu tenho mostrado para os clientes, é interessante, a gente consegue até acompanhar quando faz o delta, tá comprando uma put no boi gordo, vai fazer o delta lá no 251. Aí a hora que eu falo pro cliente, abre o book aí, você vai ver eles fazendo o delta, e aí vai lá tantos lotes. E aí o cliente, é interessante quando ele começa a ver isso, a ter essa transparência, ele tem uma segurança, falou, caramba... Tá acontecendo mesmo. E o pessoal, assim, acha que as operações de balcão é muito oculta, né? E claro que não, é muito transparente, que... O fim é o mesmo, né? Acho que você falou uma palavra muito importante, a transparência. Transparência gera credibilidade, né? Então, você com certeza, se você tem essa transparência para o seu cliente final, o cara vai confiar em você sempre a trabalhar junto, né? Então isso é importante. Isso é trabalho, né? Educativo. Vamos trabalhar o delta, lá, os 20 lotes que estão lá naquele book da soja ou do milho, é seu. Você não precisa ficar ligando para mim se executou. Se sair aquela ordem, eu tenho certeza que executou. Exatamente. Aí ele fica acompanhando, aí, puf, vai lá no book e executou o delta, né? Ele, eu acho que os caras lá executou. É meu. Então, é bacana isso, essa transparência. Eu falo, o mercado do balcão nunca vai deixar de existir. Estados Unidos ainda tem. Por mais que você tenha tela, você sempre tem um mercado paralelo, que eu acho que a gente consegue personalizar, levar mais interesse comum. No caso do mercado de opção, até mesmo na Bolsa de Chicago, é necessário um floor até hoje, sabia? Então, você está fechando uma boleta de opção, você tem que cotar
com mais gente no mercado todo, na tesouraria lá fora, para o cara te dar o preço na operação. Principalmente se for uma operação estruturada. Tipo, você vai comprar uma Fence, um Seagull, fazer uma Fly, alguma coisa nesse sentido. Que são operação estruturada. Essas palavras são figuras de mercado, mas não me preocupa muito com o nome, não. O que é isso? Mas enfim, esse é um episódio que a gente sempre quis gravar, né? Pra levar pro pessoal, apresentar, falar, ó, mesa funciona dessa forma, não é esses que vocês pensam. Os caras lá de fato trabalham, eles não ficam andando de patinete lá na Faria Lima. Os caras é raiz. Cara, é até engraçado que esse patinete, porque além de tudo eu também sou produtor rural, né? Também, produtor rural, assim, em vez de hobby, hoje eu tenho uma produçãozinha de oliveira, cara. Tem que aproveitar o momento, né? Mas eu ando em São Paulo de caminhonete, então os caras falam, pô, esse cara de caminhonete todo sujo andando no meio da Faria Lima. Bom, Anderson. Não tem patinete pro meu lado, não. Mas você não anda com as calças e a camisa branquinha lá, não? Não, tá. Mas raiz, até de bota, agora de bota. Calça na canela, bom demais. Bom, pessoal, esse é um episódio que a gente quis gravar aí. Agradecer o Anderson por estar aqui conosco, contribuindo um pouco mais desse conhecimento. Eu acho que trouxe aí mais uma clareza para vocês, né, que estão ouvindo agora e querem conhecer um pouco mais. E vamos para os próximos episódios também. Anderson, muito obrigado. Agradeço aí pelas informações. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Estou sempre à disposição, né? A gente já é parceiro há muito tempo, né? Então, o que precisar aí, pode contar com a gente da XP, tá bom? É isso aí. Obrigado aí pela presença, obrigado pela disponibilidade. E mais um episódio aí para nossa turma, né, Rafa? Com certeza, com certeza. E você que está ouvindo a gente, né, ou assistindo pelo YouTube, peço para vocês seguir a gente também no Spotify e lá também no nosso canal no YouTube. E você, caso queira conhecer o nosso trabalho também nas redes sociais, é só ir no nosso Instagram, tá? O nosso Instagram é RedAgro, que é HEDGE Agro, né? Vai lá, siga e você vai ter acesso aos conteúdos também, tá? E também compartilhe esse episódio aí para um conhecido, aí, um amigo seu que deseja conhecer também esse lado do mercado financeiro, que são como que funcionam as mesas de commodity do mercado financeiro. E agradeço a sua presença. Até a próxima. Forte abraço.